Todos os meus vídeos são relatos sinceros e reflexões, não somente sobre mim, mas sobre a vida. E hoje eu vou falar sobre algo que nos aprisiona muitas vezes, a nossa vontade. Porque por anos eu fui conduzida pela minha. E ela parecia boa, justa até, ela tinha argumentos, lógica, racionalidade, muito desejo. E na maioria das vezes, a minha vontade sempre vinha coberta com verniz de liberdade, como se fazer o que eu quero fosse automaticamente o que é melhor pra mim. E a gente sabe que não. Porque a vontade, ela é traiçoeira. A vontade, ela muda de humor, ela não tem compromisso com o amanhã e quase sempre é movida por carências que a gente nem entendeu direito. Ela é inconstante, a vontade também é impulsiva e quando a gente deixa que ela dirija a nossa vida, quase sempre ela nos leva para caminhos que terminam em becos sem saída e lugares que a gente não desejaria voltar. E foi nesse contexto, num dia aparentemente comum, que Deus, numa oração, sussurrou no meu coração: a sua vontade não deve ser maior do que a sua obediência a mim. Eu parei, eu respirei fundo, porque aquilo ali me atravessou como uma verdade que no fundo eu já sabia, mas por vezes eu teimava em ignorar. E eu acredito que várias pessoas vão se identificar aqui. A minha vontade estava me dominando. Eu estava consultando a minha vontade antes mesmo de consultar a Deus. Ela estava sendo meu critério de decisão. Se eu queria, eu fazia. Se eu não queria, eu evitava. Simples assim. Só que não. E foi então que eu me lembrei da parábola do filho pródigo, que está em Lucas 15, de 11 a 32. A história daquele rapaz que, como eu, achou que a sua vontade era o que o faria feliz. Ele pediu a sua parte da herança, virou as costas e foi viver. Livre, dono de si, conduzido apenas pelo que desejava. Até que os desejos acabaram. Ou melhor, até que ele percebeu que o que desejava não era suficiente para poder sustentá-lo. Porque a liberdade sem a direção o levou à escassez. A vontade sem a obediência o levou para o fundo do poço. Literalmente. E ali, entre os porcos e a saudade, ele entendeu que talvez seja a maior lição da história. A casa do pai, ela não é um limite, é um abrigo. A vontade dele o levou para longe, mas foi a obediência que o trouxe de volta. Voltar era reconhecer que o pai sabia mais. Voltar era render-se, não por fraqueza, mas por sabedoria. E eu me vi nesse filho. Quantas vezes eu saí pela porta da frente carregando os meus planos, os meus sonhos, achando que eu sabia melhor do que Deus o que era bom para mim. Ai, quantos de nós não fazemos isso? Quantas vezes, mesmo estando perto, eu vivi longe, fazendo a minha própria vontade, ainda que em nome dele. Mas hoje, com humildade, eu posso dizer: a obediência me salvou e tem me salvado. Ela me colocou no lugar certo, na hora certa, com a paz que a minha vontade jamais me deu. Obedecer a Deus não é abrir mão de viver, é finalmente começar a viver como Ele sonhou para nós. A minha vontade ainda fala assim, às vezes ela grita, mas quando ela tenta tomar as rédeas, o controle, o volante, eu lembro do sussurro que me acordou outro dia nessa oração e mudou o meu caminho. A sua vontade não deve ser maior do que a sua obediência a Deus. E eu volto para casa, de novo, e de novo, e de novo. Porque o Pai, Ele nunca fecha a porta. No fim, não é como o mundo diz que é, mas como Jesus diz que é para ser.